Fala galera, beleza? Professor Matheus aqui na área para mais uma aulinha de história, tá? Hoje nós iremos estudar lá a antiguidade da América. Falamos sobre Egito, falamos sobre Mesopotâmia, né? Falamos sobre os povos africanos, falamos sobre a China, falamos sobre a Índia. E hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a América, o continente americano no qual nós vivemos. Vamos falar um pouquinho sobre a antiguidade aqui dos povos que viviam aqui na América. Professor, quais são esses povos? Nós iremos estudar nas nossas aulas a partir de hoje a antiguidade americana, certo? Que basicamente são três povos principais: os astecas, os maias e os incas, tá? Que estão aqui no nosso pequeno mapa que eu coloquei. Senhores, esse mapa ali está mostrando a América, né? A América Central e embaixo ali a América do Sul, beleza? E nós temos a divisão. Os vermelhos ali, a parte em vermelho é onde ficavam os astecas. A parte em verde é onde ficavam os maias. E lá embaixo, na América do Sul, a civilização Inca, tá? Hoje, inclusive, claro, essas civilizações não existem mais, a gente vai falar mais pra frente que elas vão acabar sendo destruídas, principalmente pelos colonizadores, mas alguma coisa restou. Elas construíram grandes monumentos, grandes zigurates também, né? Grandes cidades, e na maioria das vezes essas cidades se transformaram em ruínas. Então, dependendo ali das cidades que você for visitar, como por exemplo Peru, se você for visitar o México, você vai conseguir encontrar as ruínas dessas civilizações antigas. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar principalmente os astecas. Antes de mais nada, para a gente entender, a antiguidade da América ela é um pouquinho diferente da antiguidade que nós estudamos, da África, do Oriente Médio, da Ásia e também da Europa, tá? Só para vocês entenderem, a antiguidade da América ela começa um pouquinho depois, beleza? Para ser mais específico, ela começa no século IV depois de Cristo, ou seja, bem depois da Mesopotâmia, bem depois do Egito que a gente conversou. É uma civilização que ela começa um pouco depois. Para vocês terem uma ideia, o Egito já estava sendo dominado por muçulmanos nessa época, tá certo? A Europa já estava tendo fim ao famoso Império Romano, que nós vamos estudar aulas para frente, tá? Nós temos que entender que cada civilização, cada sociedade, ela vai se desenvolver num local diferente, em momentos diferentes e por motivos diferentes, tá certo? Não quer dizer, novamente, que um é mais avançado ou uma é menos avançada que a outra. Só que elas tiveram as suas diferenças. E aqui nós vamos ver que as diferenças do povo da América, né, vai ser um pouquinho mais para frente, né? Eles vão desenvolver um pouquinho mais para frente, um pouco mais no futuro, tá certo? Daquelas civilizações que nós estudamos anteriormente. Beleza? Vamos começar aqui falando então dos astecas, a civilização asteca que se desenvolve no México, mais especificamente no que nós chamamos de Vale do México. Ali no mapa vocês conseguem ver mais ou menos onde ela fica. Ela vai acabar unindo o Golfo do México juntamente com o Oceano Pacífico, então ela fica nesse meio ali, aonde vai ficar, hoje fica o país chamado de México, mas nessa época ali vai ser o império conhecido como Império Azteca. Azteca, professor, por que esse nome? Vou começar ali falando da origem do nome Azteca. Bem, eles não se chamavam de Azteca. Os astecas não se chamavam de Azteca. Os astecas se chamavam de mexicas, tá? Por isso que depois vai ser formada a cidade do México em referência, em homenagem aos mexicas. Eles se chamavam de mexicas, tá? Mas por que vão chamar eles de Azteca então, professor? Quem vai chamar eles de Azteca vão ser os espanhóis, que vão acabar dominando aquela região, dominando os astecas, tá? Os espanhóis europeus que depois, lá no século XV, lá pra frente, vão acabar chegando e tendo contato com eles. Eles vão começar a chamar essa civilização de Azteca. E vai ficar esse nome Azteca. Tá, qual que é o certo? A chamar eles de mexicas ou de astecas? Tanto faz. Os dois querem dizer a mesma coisa. Os dois vão fazer referência aos astecas, beleza? Então você pode chamar de Azteca ou de povo mexica, tá? Pessoal, vamos falar da origem dos astecas, da onde eles surgiram, qual que é a história por trás deles, tá certo? Pessoal, existe uma lenda, a lenda de Aztlan, tá? Nós começamos acreditando que os astecas eles vieram de uma terra lendária chamada de Aztlan. Um deus dele, que é o deus da guerra dele, que chama Huitzilopochtli. Ele vai fazer uma prenúncia ali para alguns líderes astecas e vão falar assim: senhores, tem uma terra prometida para vocês.
O líder asteca, guiado pelo deus da guerra, vai começar a seguir e procurar essa terra prometida pelo deus da guerra. Então o deus da guerra vai guiar essas pessoas para a terra prometida, tá? E como eles vão saber que encontraram a terra prometida? O deus da guerra entrega para eles um sinal. Fala o seguinte: vocês vão saber que é a terra prometida quando vocês verem a seguinte imagem: uma águia comendo uma cobra, né, com uma cobra na boca, em cima de um cacto. Quando vocês encontrarem essa imagem, vocês vão saber que essa é a terra que eu prometi para vocês. E eles vão procurar e vão encontrar. No Vale do México, eles vão encontrar essa imagem desse cacto com essa águia engolindo ali com a cobra na boca. E quando eles encontrarem, é lá que eles vão fazer a grande cidade dos astecas, chamado de Tenochtitlan. Tá? Tenochtitlan vai ser a grande cidade asteca. Pessoal, os astecas, eles serão um povo guerreiro, um povo dominador. Eles vão dominar vários e vários povos que moravam ali próximos ao Vale do México. Tá? Em cerca de 200 anos, nós vamos ver que eles vão dominar muita gente. Por isso que a gente chama os astecas de Império Astecas, porque eles dominaram, porque eles conquistaram. Então eles são um gigantesco império, tá? Nós vamos ver que o Império Azteca vai contar com cerca de 15 milhões de habitantes. Ou seja, gente, é muita gente, tá certo? A principal cidade deles, a capital deles, Tenochtitlan, vai contar com cerca de 200 mil habitantes no século XV, quando os espanhóis chegarem lá. Isso é muito mais do que a maioria das cidades da Europa, tá? A Europa, na época moderna, tem menos habitantes do que as cidades do Império Azteca. E aqui nós temos uma imagem que ilustra a grandiosa Tenochtitlan, a cidade capital do Império Azteca. Era mais ou menos isso que foi encontrado, que você conseguia ver se você fosse visitar a cidade do Império Azteca, a capital do Império Azteca, certo? Pessoal, a economia do Império Azteca era baseada na agricultura, principalmente alguns gêneros alimentícios, como o feijão, o cacau. Eles consumiam cacau, sim, uma bebida ali que era bem parecida com chocolate, mas só que sem açúcar. Nós vamos ver abóbora, tomate, tabaco, mas sem sombra de dúvida, o alimento mais importante para os astecas era o milho. O milho para eles era um sagrado, era uma comida sagrada, uma comida que era dada, entregue para eles pelos deuses. Então eles cultuam o milho, eles comem milho, os nobres comiam milho, tá? Dentro da sociedade astecas. Qual que é a história por trás do milho, professor? A história é o seguinte: acreditava-se que os deuses queriam formar e criar os seres humanos. E eles vão testar vários e vários materiais diferentes. Vão testar o barro, mas não vai dar certo por causa da água. Vão testar a madeira, só que daí eles vão fazer seres humanos de madeira, só que esses seres humanos ficavam secos e duros e não conseguiam se mexer. Depois eles vão pegar e tentar fazer os seres humanos usando como molde os macacos. Mas qual que é o problema? Os macacos, eles não são inteligentes, então eles não conseguiam rezar para os deuses, então eles vão descartar. No final, os deuses pegam o milho e fazem uma grande massa de milho e formam seres humanos de massa de milho. Isso mesmo, os astecas acreditavam que os seres humanos eram feitos de milho, de massa de milho. Qual é o problema? Para a economia, para a agricultura, para você fazer agricultura lá no território asteca, tinha um problema bem sério. O território é muito úmido, é muito alagado e é muito pantanoso, tá? Tem um grandioso pântano. Qual é o problema? Você não tem terra o suficiente, é muito difícil você plantar alguma coisa num território pantanoso. Então eles vão construir as verdadeiras chimampas. O que são chimampas? São basicamente cercados de madeira, onde eles cobrem com terra, em volta fica esse pântano, nesse território úmido, esse lago, e eles fazem ali as chimampas, onde eles vão plantar dentro dessas estacas com madeira e com terra. Eu já vou mostrar numa imagem para vocês, tá? Então, basicamente, eles plantam milho, eles plantam tabaco, eles plantam cacau, abóbora, feijão nas chimampas, tá? Além do mais, como ele é um império, ele conquistou vários povos. E os povos que eram conquistados pelos astecas tinham que pagar impostos. Então, boa parte ali da economia asteca vinha da agricultura e também vinham dos impostos pagos pelos povos dominados. Aqui vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia do que é uma chimampa. Olha ali, as estacas de madeira, e eles plantavam no meio dessas estacas de madeira. Colocava a terra e plantava ali a sua comida. Era como se fosse umas pequenas ilhazinhas para plantar. Senhores, a sociedade e o poder. No topo da sociedade, obviamente, o imperador, que era considerado ali um enviado de Deus, ele é quase um deus. Teocracia. Né? Senhores,
Os sacerdotes eram muito importantes porque a religião é muito importante, então estão logo abaixo ali do imperador. Mais abaixo, a família do imperador, os nobres, né? E também nós vamos ter os militares. Tirando embaixo, comerciante e artesão, e lá embaixo, na base de tudo mesmo, suportando tudo, igual a gente viu nas outras sociedades até agora, né? Ah, os agricultores, os camponeses, eles vão estar ali embaixo. E a última classe seriam os escravos, que são basicamente escravos de guerra ou por dívida, ou alguém cometeu algum crime e acabou sendo julgado e sentenciado a se tornar escravos, tá? Então sim, eles tinham escravos no Império Azteca. Religião. Pessoal, a religião dos astecas é uma religião politeísta. Novamente, crença em vários deuses. Eles tinham vários deuses que basicamente representavam ali as forças da natureza, os elementos da natureza, tá certo? O deus mais importante para eles, sem sombra de dúvida, era o que representava o sol, o deus que representava o sol. Então nós vamos ter ali grandes deuses, como o deus do sol, né, que representa a criação, a vida, o sol. Nós vamos ter ali o deus que é o criador do mundo e também o senhor dos mortos, tá? O deus da morte, né? E nós vamos ver por último um deus que é muito importante para eles, que é conhecido como o deus da vida, né? O Quetzalcoatl é o deus da vida e ele era representado por uma serpente plumada, uma serpente com plumas ali, que era o Quetzalcoatl, o grande deus da vida. Pessoal, outra coisa importante sobre a religião deles era cheia de rituais, danças, eles encenavam os deuses, faziam teatro sobre os deuses e também eles acabavam fazendo ali rituais de sacrifício humano. Sim, por muito tempo, os astecas acreditavam que o Deus Sol se alimentava de corações humanos. E para isso, eles faziam um ritual de sacrifício onde eles retiravam do peito das pessoas o coração e entregavam para o sol, tá certo? Claro que o sol não pegava este coração, o coração ficava ali apodrecendo, mas isso é um ritual de sacrifício humano. Eles acreditavam que precisavam fazer o sacrifício humano para que os deuses continuassem dando grandes safras, lavouras, colheitas para eles. Então tudo isso fazia parte da religião dos astecas, tá certo? Geralmente eles usavam o quê? Prisioneiro de guerra. Se você fosse prisioneiro, você foi capturado numa guerra, geralmente você ia ser colocado ali para fazer, para ser feito como ritual para os deuses. Tirando isso, os astecas também tinham muita coisa de magia, tá? Eles acreditavam muito em magia, que tinham poderes mágicos, os sacerdotes tinham poderes mágicos, tá certo? Pessoal, em geral, isso é a sociedade asteca que vai se desenvolver. Como eu falei, se você for procurar astecas no Google, por exemplo, imagens, você vai descobrir que eles têm uma arquitetura linda, as cidades deles eram incríveis e até hoje você tem grandes ruínas de pirâmides ali, aonde eles faziam seus rituais, onde era feito o sacrifício humano, né? Estão ali ainda preservadas essas ruínas como fontes históricas. Pessoal, olhinha de hoje. É basicamente isso. A gente continua para a próxima aula para falar sobre maias e incas na nossa live.